Olá, hoje é domingo, dia 3/4/2022. Nós estamos na terceira semana, hoje completando 3 semanas, que estamos fazendo um esforço de leitura da Bíblia juntos aqui em Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto. E estamos lendo o livro de Mateus. Escolhemos ler o livro de Mateus, começar pelos evangelhos. Então estamos lendo todo o livro de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 21 agora, que é o de hoje. Já estamos completando aí 3 semanas. Quem está fazendo esse desafio, com certeza já teve bastante aprendizado. E uma das formas pela qual nós temos estimulado essa leitura, nós no Castelo temos feito isso, é tentar deixar aqui todos os dias um pequeno estudo sobre um dos trechos do capítulo que estamos lendo, para que isso possa nos estimular. Então, o nosso papel aqui é tentar ajudá-los a cumprir juntos conosco esse desafio da leitura do livro de Mateus. E nós vamos hoje novamente fazer um pequeno estudo e vamos ler Mateus 21, dos versículos 23 até o versículo 27. Mateus 21, de 23 a 27. Diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Antes da gente começar especificamente o comentário, é bom tentar situar cronologicamente o momento que isso acontece. O Carson vai ter uma explicação interessante e eu vou compartilhar com vocês aqui. Diz assim: essa longa sessão, que longa sessão a que ele se refere, de Mateus 21, 23 até 22, 46, caracteriza pela quantidade de controvérsias com vários líderes judeus, junto com as quais são apresentadas diversas parábolas que devem ser interpretadas à luz dessas controvérsias. Na cronologia de Marcos, aparentemente essas controvérsias aparecem na terça-feira, ou seja, o Carson cita o livro de Marcos aqui, comparando com o livro de Mateus, o terceiro dia da Semana da Paixão. Era costume interpelar mestres conhecidos e fazer perguntas a eles, e as multidões deliciavam-se com essas conversas. Por fim, Jesus voltou-se principalmente para as multidões e dirigia-se a elas sem excluir os fariseus e os mestres da lei. A gente vai ver isso no capítulo 23 de Mateus. Depois, ao cair da tarde, ele retirou-se para o Monte das Oliveiras e fez o último discurso para seus discípulos, que estão lá nos capítulos 24 e 25. Então, ao que parece, nós já estamos aqui na Semana da Paixão e Jesus está fazendo esse discurso. Marcos o coloca na terça-feira. Então, nós já estamos chegando aí ao fim do ministério público de Jesus, digamos assim. E os fariseus o interpelam e fazem uma pergunta que é a seguinte: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para agir da forma que você age, né? Então, a ideia básica aqui é pegar Jesus numa armadilha, né? E a resposta de Jesus vai ser uma resposta magistral. O batismo de João, que está escrito aqui, de onde era o batismo de João? Jesus está se referindo a todo o ministério de João. Então, o que Jesus está perguntando é: o ministério de João, quando ele fala aqui do batismo de João, o ministério que João tinha, ele era do céu ou era dos homens? Essencialmente, se os líderes religiosos respondessem corretamente a pergunta, eles já teriam a resposta à sua pergunta. Como assim?
Se eles respondem que o batismo de João, ou seja, o ministério de João, era dos céus, ou seja, era algo que tinha autoridade vinda de Deus, então eles já tinham a resposta de onde vinha a autoridade de Cristo. Por quê? Porque todo o ministério de João apontava para Cristo. Então, João veio como aquele que prepara o caminho. João Batista era aquele que anunciava o caminho. Portanto, a resposta de Jesus é magistral por isso, porque se os fariseus, os mestres da lei, como ele coloca aqui, os sacerdotes, líderes religiosos, se dizem para ele, olha, o ministério de João era do céu, essencialmente, eles estão negando o próprio ministério de Cristo. E, portanto, a resposta da pergunta já estava dada. Com que autoridade? Se a autoridade do ministério de João vem de Deus, a autoridade do ministério de Cristo vem do próprio Deus. Então não havia questionamento a isso, em relação a eles. A isso, melhor dizendo. Agora, se eles respondem que é dos homens, os sacerdotes, os líderes aqui vão estar numa situação que também é problemática. E aí ela é problemática do ponto de vista político, porque a multidão que está ali perto ouvindo considera que o ministério de João era um ministério importante, porque João era um profeta. E nessa sinuca que eles são colocados, eles resolvem responder, não sabemos. No fundo, a resposta dizendo não sabemos é uma resposta mentirosa, porque eles sabem que o ministério de João é um ministério que vem do próprio Deus, mas eles não reconheceram o ministério de João. Portanto, eles estão afirmando para si mesmos que eles não reconhecem o ministério de Jesus. Isso já traz implicações muito severas. Eu vejo o ministério de Cristo Jesus e eu prefiro não reconhecê-lo. E Jesus nos está confrontando com isso. Mas mais do que isso, o Carson vai dizer uma coisa super interessante, que é assim, em certo sentido, o sinédrio não desfrutava só do direito, mas também da obrigação de averiguar as credenciais dos que afirmavam ser porta-vozes de Deus. Mas como eles interpretaram erroneamente a revelação já fornecida nas Escrituras e rejeitaram o testemunho de João Batista, os líderes provaram-se inadequados para a sua responsabilidade. Eles levantaram a questão da autoridade de Jesus, ele levantou a questão da competência deles para julgar essa questão. O que está acontecendo aqui é que Jesus deu um nó nesses líderes e está mostrando que não somente que a resposta já está dada, mas que esses líderes não têm a competência para cumprir aquilo que eles deveriam cumprir. Eles não têm a competência para fazer aquilo que eles tinham que fazer. O que essa reflexão tem a ver conosco? A nossa fé não é uma fé de status. A nossa fé não é uma fé porque a gente se identifica como cristão. A gente olha para os fariseus ou para os líderes e olha para esses textos e costuma falar assim, nossa, que povo terrível. Na verdade, todo homem é terrível no seu coração. Todo homem em seu coração é pecador e precisa de Deus. O que a gente precisa aprender nesse texto é que a nossa fé não pode ser guiada e nem pode ser conduzida por um status dado numa posição de cristãos. Eu sou cristão, então eu tenho autoridade e tranquilidade para refletir sobre as circunstâncias ao meu redor. No fundo, o que os líderes estão mostrando aqui é uma preocupação muito maior com o seu status e com a sua posição do que propriamente dito com a verdade. Na nossa vida com Cristo, não importa o que nós afirmamos ser, importa a verdade. Não importa se a gente diz que o conhece, importa se a gente o conhece. Não importa se a gente diz que o entende, importa se a gente de verdade busca entender a Deus e ter intimidade com Ele. Não importa um status, importa um coração. Importa um coração. Na parábola seguinte, que está nos versículos 28 até o versículo 32, Jesus vai dizer que os mestres da lei afirmavam seguir a Deus como um filho que afirma que vai fazer alguma coisa, mas não faz, mas não faziam.
ao passo que outras pessoas, e no caso específico publicanos, pecadores, que eram considerados escória, podem até a princípio afirmar que não vão fazer com as suas atitudes, mas mostraram frutos de arrependimento. Vários deles chegaram diante de Deus e se dobraram. A nossa religiosidade não pode ser uma religiosidade baseada no nosso costume, ou no nosso hábito, ou no status de cristãos. A nossa religiosidade tem que ser baseada no reconhecimento da autoridade de Cristo. E reconhecer a autoridade de Cristo, o que os mestres da lei não fizeram aqui e não quiseram fazer por uma posição meramente política, porque estava claro para eles de onde vinha a autoridade. A nossa fé e a nossa experiência de fé tem que ser um reconhecimento da autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. E se a gente não reconhece a autoridade de Cristo nas nossas vidas como nosso Rei, a nossa experiência cristã ainda é limitada. Limitada, na verdade, a nossa experiência cristã é nula, se a gente não reconhece a autoridade dele como aquele que comanda todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a liderança dele sobre as nossas vidas e a entronizá-lo como Rei nas nossas vidas. Deus os abençoe.